Dizem que as câmeras não mentem, e hoje você vai ver provas de que o inexplicável está mais perto do que imaginamos, desde visitas noturnas assustadoras até seres estranhos em lugares abandonados. Esses registros deixam qualquer um em pânico. Conheça os vídeos reais sobrenaturais que vão te deixar arrepiado. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Dois amigos estavam viajando, mas se perderam durante o trajeto e entraram numa estrada pra lá de suspeita. Eles estavam completamente sozinhos, até que um outro carro apareceu na direção contrária e tudo ficou ainda mais assustador. Sumiu! Depois de momentos de tensão com o veículo dando luz alta e impedindo a passagem, o automóvel simplesmente desaparece diante dos olhos dos colegas, algo completamente sem explicação. O que aconteceu? Em um primeiro momento, os jovens acharam que estavam ficando loucos, pois algo assim seria impossível. Porém, quando foram checar as imagens, ficou claro que aquele pesadelo era 100% real. Mas e aí? Qual a explicação para isso? Imagina só estar no meio de uma floresta afastada e dar de cara com algo de outro mundo bem na sua frente. Uma gravação antiga e sem muito contexto mostra dois homens enfrentando algo difícil de dizer do que se trata. Que diabo é isso? Enquanto um terceiro filma, os outros dois aparecem com um taco e uma tocha na mão, bem diante de um ser pra lá de estranho, com as pernas tortas e de aparência completamente anormal, que depois de dar um tempo, chega a partir para cima dos corajosos. O local e a data desse vídeo são desconhecidos e a identidade dos homens também não é detalhada, já que a fonte original nunca foi encontrada, gerando uma série de debates sobre o conteúdo. Seriam exploradores ali paranormais que finalmente encontraram algo que lhes assustou de verdade? Eu realmente espero que essas pessoas estejam bem, mas é aquela coisa, né? Se tem vídeo é porque alguém escapou com vida para contar a história. Uma turista estava hospedada em um lindo hotel na Indonésia quando foi postar um vídeo dos seus aposentos nas redes sociais, mas acabou flagrando algo a mais. Assim que ela vira a câmera de volta para os seus aposentos, uma figura pequena que estava olhando diretamente para ela se esconde dentro do banheiro. Mas ao se aproximar do local, ela não encontra ninguém ali. A mulher garante que estava sozinha e que não faz ideia de quem poderia ser aquela aparição, que se assemelha com uma criança usando trajes diferentes. A Indonésia é conhecida por diversas lendas e casos de aparições macabras, e quem sabe a moça não foi visitada por uma dessas entidades locais. Sai daí! Uma família ficou em completo desespero depois que o filho do casal passou a dizer que estava sendo perseguido pelo espírito de uma mulher. Os pais não levaram a sério no começo, mas depois do garoto insistir, eles colocaram câmeras na casa toda e foi isso que capturaram em uma noite qualquer. Parece um cão chupando manga. Enquanto o garoto brincava no chão da sala, a responsável pelos tormentos aparece num canto, observando o menino de longe. Sua feição e seus olhos são extremamente medonhos, o que deixou todo mundo sem saber o que fazer. Se prestarmos atenção, a criança parece até sentir que está na presença da mulher e evita olhar para a direção da visitante indesejada. Com certeza, os pais nunca mais vão desacreditar de qualquer coisa que o filho disser,
E eu fico só pensando em como foi que eles resolveram essa questão medonha. Será que a casa era assombrada ou a criança que estava com um encosto nos coros? Uma funcionária ficou até mais tarde no escritório para fazer hora extra e pensava estar completamente sozinha, até que algumas luzes do corredor começaram a piscar e após se apagaram. Sem ter muito o que fazer, ela pegou seu celular já muito assustada e começou a gravar, sem nem imaginar o que ela veria diante dos seus próprios olhos. A mulher solta um berro, afinal de contas, um homem desconhecido, com olhos fundos, pôde ser visto na escuridão, fazendo com que ela levasse o maior susto da sua vida e saísse correndo das dependências da empresa. Maluco, se foi uma brincadeira de algum colega ou uma aparição real eu não sei, mas que o grito de desespero dela foi legítimo, isso daí eu tenho certeza. Um vídeo feito num canteiro de obras viralizou depois que um dos trabalhadores conseguiu filmar um momento difícil de se explicar. Cê é louco, Deus seja louvado. Uma lona que estava no meio do local começa a se movimentar sozinha, como se tivesse alguém se levantando por baixo dela. Mas segundos depois, conseguimos ver que não existe nada ali. Que viagem é essa? E quando eu digo nada, é nada mesmo. Nenhuma corrente de vento que possa ter causado essa movimentação. Parece até que se materializa um corpo ali de repente e depois simplesmente puf, some. Será que alguma coisa tentou se manifestar? Bom, eu só sei que se eu fosse um dos trabalhadores dessa obra, pediria minhas contas imediatamente. Um operador de maquinário que trabalha no turno da noite em uma obra de grande porte no Vietnã compartilhou o momento em que foi surpreendido por um barulho muito assustador. Ele desceu e procurou pelo dono do gemido, primeiro pensando ser algum animal preso, mas relata não ter encontrado nada, mesmo com o som estando muito perto. O homem que filmou o vídeo relatou nas redes que não foi a primeira vez que ele escutou algo parecido, e que um colega de trabalho que faz o mesmo turno em dias diferentes também capturou sons parecidos, e aqui está a filmagem dele. Mano, mais um grito desesperador e que definitivamente não é de nenhum animal, pode ser ouvido com muita clareza. Eles acreditam que pode se tratar de um espírito lamentador que estaria infeliz com as escavações naquele local. Mas e aí? Será que isso se enquadra como adicional de periculosidade? Na Bolívia, um avião militar perdeu o controle e acabou caindo, causando um acidente que chocou o país. Toda a imprensa cobriu o acontecimento, mas uma das câmeras filmou uma coisa que até hoje deixa o povo boliviano muito assustado. Así es, muchas gracias, Mira. Nosotros estamos aguardando todavía pueda recibir todo el informe respectivo el fiscal departamental Luis Torres para que pueda hablar. Bem atrás do repórter, uma silhueta translúcida que aparenta ser de um homem passa correndo de um lado para o outro e desaparece logo em seguida. Só lembrando que isso foi ao vivo. Haviam várias autoridades, peritos e outros jornalistas no local, mas essa câmera estava posicionada no lugar exato em que o vulto cruzou por um segundo até sumir. Muitos têm certeza absoluta que aquela era a alma de uma das vítimas desencarnando, ainda desesperada e sem entender muito bem o que estava acontecendo devido ao susto que tinha acabado de passar em vida. Mas será mesmo? O que você acha?
Nem sempre as pessoas conseguem perceber que tem alguma coisa estranha por perto. Um motociclista estava passando pela rodovia onde um acidente horrível tinha acabado de acontecer. Ele começou a filmar enquanto seguia pelo local para fazer o registro da fatalidade, mas acabou gravando algo a mais que foi muito assustador. Nem mesmo ele conseguiu observar na hora, mas ao chegar em casa e rever as imagens, percebeu a presença de algo estranho no acostamento do outro lado da pista. Uma figura vestida de preto observava tudo de longe, de maneira mórbida, como se só estivesse esperando a alma a desencarnar para buscá-la. Ao postar o vídeo, o homem afirmou que o clima era muito pesado e que depois ele entendeu o motivo. Afinal, tinha uma figura parecida com o próprio ceifador aguardando para fazer sua função. Ou será que na verdade foi ela responsável pelo acidente fatal? O caso de uma possessão tem deixado algumas pessoas com medo depois de ter sido vazado na internet. Não existe muita informação sobre o vídeo, mas nele vemos um líder religioso proferindo algumas palavras para uma garota que visivelmente não está bem, mas que age de uma maneira sobrenatural, indo parar no teto da casa sem nenhum esforço aparente. Vá de retro, Satanás! Muita gente não acredita no vídeo, tá? E nem dá pra julgar, afinal de contas, é uma coisa paranormal acontecendo, que é impossível de acontecer de um jeito que não fuja da nossa compreensão. Por outro lado, a reação da mulher e da criança que acompanhavam tudo deixa o registro mais verídico, com muitos afirmando que esse tipo de ritual é mais comum do que a gente imagina, mas são feitos sempre de portas fechadas, sendo esse um registro que não deveria estar circulando por aí. Uma mulher visitava uma igreja durante sua viagem quando acabou filmando o momento em que outro visitante se comportava de um jeito nada comum. O homem que se sentava na primeira fileira fazia uns sons e grunhidos demoníacos ao mesmo tempo que tentava pedir clemência diante do altar. Outras pessoas que estavam presentes o ignoraram, como se estivessem acostumadas, ou simplesmente estavam entendendo o que ele estava passando. Além disso, nenhum deles viram que estavam sendo filmados. Muitos religiosos afirmam que o homem percebeu que estava sendo possuído e conseguiu ir à igreja para evitar que algo do mal tomasse seu corpo. Eu nem sei se isso é possível. Se tem alguém aí que conheça essa área, deixe aqui nos comentários. Nunca dá para saber de onde criaturas desconhecidas ou seres sinistros irão aparecer, e durante uma viagem, alguns amigos foram surpreendidos por algo que ainda não sabem o que era. Vá assustar o cão, diabo! Eles estavam parados e filmando, como se já tivessem visto alguma coisa esquisita. Até que não tiveram mais nenhuma dúvida, uma criatura estranha atravessa a pista de um lado para o outro, deixando todo mundo apavorado. Apesar de estar correndo como um animal e a visibilidade não ser boa, o ser parece mais com um humano, o que deixa tudo sem sentido. O que alguém estaria fazendo correndo assim no meio da estrada escura de madrugada? Melhor ligar o carro e vazar daí antes que esse bicho decida voltar. Durante um plantão em um hospital, funcionários começaram a perceber que uma porta estava abrindo e fechando sozinha, e por isso começaram a filmar. O que acontece no meu plantão? Você vai tirar foto minha aqui, viu? Não, tem. Oi. Olha aí, olha aí. Ao gravar dentro do cômodo, sem nenhum tipo de corte ou manipulação, dá para ver que não tem ninguém ali. Não tem ninguém aqui não. Rapaz,
Ao mesmo tempo que eles estão com medo, também insistem em continuar registrando a manifestação inexplicável que está acontecendo diante dos olhos de todos. Tem ninguém aqui dentro, ninguém. Vamos fechar aqui, deixar escoradinho aqui, ó. Calma, você fecha já. Ó, sozinho. Ó, não tem ninguém aqui. Fecha aí, olha. Fecha a porta, vai. Fecha. Ai. Ai. O vídeo é de arrepiar e prova que em todo lugar do mundo esse tipo de coisa acontece, inclusive aqui no nosso país. O que era para ser apenas um vídeo de diversão em um tobogã acabou se tornando um registro perturbador. Repare bem. Você percebeu algo estranho? Nas imagens gravadas por essa Action Cam, um pé humano aparece logo atrás do jovem. Pelas normas do parque, isso seria impossível. Apenas uma pessoa pode descer por vez. Mas o pior vem agora. Quando ele vira a câmera que está presa na sua cabeça, não tem ninguém ali. Como assim, velho? Se fosse uma pessoa de carne e osso, ela teria que subir para respirar ou deixaria algum rastro na água. O que a câmera captou foi algo que fisicamente não deveria existir. Muito sinistro. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.